Amém. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, né? É motivo de alegria estarmos cultuando ao nosso Deus, né? Porque Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória. Agradeço a oportunidade de estar com os irmãos. E nesse momento, cada um na sua casa, a gente vai dar início ao nosso culto de louvor e gratidão ao Senhor, né? De estudo também. E vamos fazer a oração inicial, Pai Nosso, né? Cada um fecha os seus olhos para que possamos então dar início ao nosso culto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e agora sempre. Amém. Glorificado o nome do Senhor, né? Nesse momento também estaremos fazendo a nossa leitura, a leitura do Novo Testamento, do Antigo Testamento, que se encontra em Salmos 124, Deus nosso protetor e libertador. Amém. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. As águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço, e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Somos gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Nesse momento a gente vai fazer mais uma oração, né? Essa oração agradecendo ao Senhor por tudo que Ele representa em nossas vidas, né? Que se encontra nesse momento representando em cada lar, né? Cada um fecha os seus olhos, agradeça ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito na vida de cada irmão. Senhor nosso Deus, nosso Pai, glorificado e exaltado o teu santo e maravilhoso nome. Te agradecemos, Senhor Jesus, porque o Senhor tem sido a nossa fortaleza. O Senhor tem sido, Deus amado, o nosso escudo. O Senhor tem ido à nossa frente, Deus nos protegendo, livrando de todo o mal. Obrigado, amado Deus, porque o Senhor, Deus, tem nos encorajado, Senhor, a viver a cada dia. O Senhor tem nos levantado e o Senhor tem sido, Deus amado, a nossa força, Pai. Abençoa, Deus amado, nesse momento, cada lar, Deus amado, e cada irmão, Senhor Jesus, nesta noite, e que o Senhor esteja, Deus querido, em cada vida neste momento, Pai. Amém. Obrigada por tudo, que o Senhor tome direção desse culto, o Senhor venha abençoar com os louvores, a palavra que será ministrada logo após com o pastor Everaldino, e que o Senhor esteja conosco, Deus amado, em todo momento. Amém. Amém. Nesse momento, cada um do seu lar, a gente vai estar louvando ao Senhor com o hino Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Tá? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em seu poder, que medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existem
fim. E a família que habita dentro dela, no Senhor espera. Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Realmente o amor do Senhor nunca mudou, ele permanece o mesmo. Agora eu vou passar a oportunidade para a nossa diaconisa Edna, que estará lendo o Novo Testamento, Romanos 12, de 1 a 8, né? Que os irmãos também possam abrir suas Bíblias nas suas casas, tá bom? Romanos 12, de 1 a 8. Amém. A paz do Senhor, os irmãos não estão me vendo, mas vamos ler agora aqui, né? Romanos 12. A nova vida. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou ao que ensina, esmera-se no fazê-lo. Ou ao que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu vou passar a oportunidade também ao presbítero Paulo com o louvor. E logo após ele fazer a oração pela iluminação pela vida do pastor. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de saber se os irmãos estão me ouvindo, porque eu e a diaconisa Edna, nós estamos com um distanciamento por segurança da família de Ana Paula, certo? Então eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem aí. Dê um sinal aí de um amém, joinha. Amém. Então, nós vamos louvar agora. É o hino do CTP de número 94, Grandioso és tu. Hino do CTP de número 94, Grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo de tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando, a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti.
és tu. Amém. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Amém. neste momento nós apresentamos o teu servo, o reverendo Everaldino de Deus, que neste momento irá trazer a palavra do Senhor para os nossos corações, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um momento de culto na tua presença. Obrigado por todos que estão nesta live, por aqueles que não puderam estar, mas amanhã ou depois vai poder assistir no YouTube, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, e toda a honra e toda a glória seja dado ao seu nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todo o povo de Deus, de forma especial, sobre a vida de cada um de nós que está aqui nessa live, né? Visitando a cada um de vocês em oração e louvores, como nós já fizemos, e de forma especial hoje, entrando na casa da irmã Ana Paula, da Larissa. Um abraço para vocês, viu? E o Abraão, que eu já vi ele se manifestar aí, né? Sendo essas princesas que estão, princesa dele, e para nossa alegria também, são princesas nossas. Deus abençoe. Muito obrigado por estar nos recebendo na casa de vocês, né? E essa mensagem, cremos que está em todas as direções, né? Nessa live de vidas que estão perto, que estão longe, como é o caso do Abraão, né? Que não está tão perto assim, mas que está também recebendo essa visita do Espírito Santo, que é importante para cada um de nós. Então, nós nos alegramos com vocês. Tem tempo que a gente não se vê, estamos nos vendo agora nessa live, né? Paula e irmã Larissa, né? Essa alegria de estarmos sempre sentindo que vocês estão bem, né? Com o Abraão, mesmo distante, cremos, né? E lhe vendo também, vendo vocês, né? Que creio que ele faz isso todo dia, se ele pudesse ficar o dia. Graças a Deus por isso. E pela disposição do presbítero Paulo, da diaconisa Edna, de estarem aí com vocês, né? Auxiliando nesse momento, e a casa de vocês se torna um templo. Mas o mais importante é que cada um de nós forma esse templo feitos pelas mãos do nosso Deus, né? Então, nós vamos dar continuidade àquilo que começamos no domingo, e claro que não vamos findar nunca, primeiro pelo culto, né? Como costumo sempre dizer, que a gente não encerra um culto. Nós estamos sempre dando uma pausa para continuarmos cultuando ao nosso Deus, né? E nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias, o texto que lemos para a pregação do domingo, que se encontra no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 16, versículos de 13 ao 20. Mas antes de lermos esse texto, eu quero agradecer a Deus pela vida de toda a família CIPS, pela vida de todos aqueles que fazem parte do Presbitério Sergipe e outras igrejas que eu estou vendo que estão participando conosco aí da Quinta EPI e de outras igrejas, né? Que Deus continue abençoando a todos vocês, porque Ele tem ouvido as nossas orações. Os momentos de oração das senhoras da família CIPS, lideradas pela irmã Antônia, nós temos sentido isso, né? Eu ainda estou um pouco rouco, né? Devido a essa questão do coronavírus, do Covid-19, que eu fui acometido, Angelita também, mas nós estamos bem, graças a Deus. Nós estamos quase próximo aí de sermos liberados, né? Ainda vamos fazer um outro exame para confirmar tudo direitinho, né? E espero em Deus que estejamos imunes primeiro pelo agir de Deus em nossas vidas. E cada um de vocês, cada um de nós, possa tomar cuidado, né? Ser orientado primeiro pelo agir de Deus, para que estejamos sempre respeitando tudo que é necessário, no que diz respeito às nossas limitações humanas, e também concernente ao respeito pelo amor que temos ao outro, do cuidado, né? Do zelo, né? Da generosidade que devemos ter de uns para com os outros. Então o texto diz assim, no Evangelho, segundo escreveu o evangelista Mateus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, a partir do versículo 3 do capítulo 16, indo Jesus para os lados da Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse,
tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então nós vamos hoje, na continuidade da pregação do domingo passado, destacar 2 textos que nós fizemos referência e cremos que a chave daquilo que o Senhor Jesus Cristo quer ensinar aos seus discípulos em todas as épocas, inclusive no que diz respeito, apontando aquilo que aconteceu na antiga dispensação como povo de Deus chamado para ser zeloso pela palavra, pela continuidade daquilo que é a obra de Deus na promessa da salvação de toda a humanidade. Então o versículo 16, destaque, primeiro vai para o versículo 16 que diz, respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o versículo 19 para hoje diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele está fazendo uma referência à representação de Pedro. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, na oportunidade que vimos no início da pregação do domingo, e como eu disse, nós não vamos concluir, né? A Bíblia está sempre aberta, para que nós tomemos conhecimento daquilo que é a orientação de Deus, a condução de Deus para revelar tudo aquilo que é necessário para nós prosseguirmos firme nas suas promessas. Então, nós estamos abordando esse mês, né, sobre os milagres do Senhor Jesus Cristo como sinais que são perpétuos, que são eternos no que diz respeito a entendermos que isto é confirmado em cada discípulo, em cada discípula, inclusive no que diz respeito, viu, Larissa, a condição também de ser criança já, crendo que esse Senhor Jesus está conosco, como cremos que você crê, viu, Larissa? E sendo abençoada, guardada, protegida, ensinada, porque assim que o Senhor Jesus Cristo está confirmando aqui nesse texto, no que diz respeito a não simplesmente acreditarmos que Ele é Jesus, Ele é o Jesus de Nazaré, mas Ele é o Cristo, Ele é ungido de Deus, como é a referência grega desse termo, né, tirado lá do hebraico como Messias, o enviado de Deus, mas sim, tendo Ele como Senhor e Salvador da vida. E aí começamos a entender aquilo que frisamos na pregação do domingo, que isso é constante na vida do discipulado, que é ter uma identidade. Eu sou de Cristo. Nós somos de Cristo. Né? Desde a mais tenra idade, uma mãe que está com seu filho no ventre, crê que é de Cristo, ela já está dizendo, esse meu filho ou minha filha, como cremos que Ana Paula fez, né? Esse meu filho ou minha filha, ele é de Cristo. Né? Então nós precisamos entender que essa identidade, ela começa a ser perpétua, ela se perpetua na condição de entendermos que o Senhor Jesus Cristo está nos dando a orientação necessária para nós termos a confirmação do que Pedro fez aqui, como uma confissão que é para todos aqueles que creem. Né? Nós vemos que lá em Atos, no capítulo 2, né, nos textos de 14 a 40, destacando o versículo 21, o apóstolo Pedro faz a pregação inicial da descida do Espírito Santo, e no versículo 21 tem registrado, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então é nessa disposição que o discípulo entende que precisa ser um pedregulho como Pedro e ter uma formação na igreja. E claro que ele será sustentado, como nós vimos, como igreja, pelo Senhor Jesus Cristo, que é a rocha eterna. A Bíblia diz, faz uma referência e confirma que ele é a pedra angular. É a pedra que o edifício é construído sobre ela e nunca desmoronará, nunca cairá. Essa pedra sustenta todo edifício. E o próprio Senhor Jesus Cristo está fazendo referência de identidade aqui para o
apóstolo Pedro, dizendo, olha, você é um pedregulho que está sobre essa rocha, sobre essa pedra. E ele é essa representação de toda a igreja. Alguns confundem daquilo que nós vamos, inclusive, abordar de forma mais incisiva hoje. Diz respeito a Pedro receber a representação total do Senhor Jesus Cristo aqui na terra e ser o representante diante da igreja e ter o poder de fechar ou abrir, inclusive no que diz respeito a essa representação da chave, né? De ligar e desligar. Então, hoje nós vamos fazer uma abordagem com discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo, nessa identidade que temos que Cristo é o Filho do Deus vivo e vivemos na igreja, corpo de Cristo, sustentados pela pedra angular, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo uma abordagem do que falamos na terceira condição, lá na pregação do domingo, em estarmos nesse reino, estabelecendo aquilo que é, e está ligando e desligando. O que significa isso para nós? Primeiro, é estar no reino. Entender o que significa esse reino para nós. O Senhor Jesus Cristo ensina que, em primeiro lugar, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos são acrescentadas. Então, estar nesse reino é saber, é confiar no Senhor e saber que Ele está pronto para nos ajudar, para nos auxiliar, como foi no registro da antiga dispensação toda, salvando o povo, libertando o povo. Ele conduz isso em toda a trajetória do Novo Testamento. Diz respeito a afirmarmos que Ele é o nosso Deus, é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e que se manifestou plenamente na vida do Deus Filho, sendo o Filho de Deus e também Filho do homem, como ele faz essa referência aqui. Então, o ligar e desligar está relacionado tão somente ao reino de Deus. E aí nós vamos ver que chave é essa que Pedro recebeu, e claro que é uma representação aí de todos aqueles que querem ser pedregulhos sustentados pela rocha, que é Cristo, o Senhor. Então, essa confirmação do agir de Deus através do Senhor Jesus Cristo, nos seus sinais, né, que são permanentes no que diz respeito aos milagres, não estarem numa condição somente pontuada a um momento da história. O Senhor Jesus Cristo fez milagres antes, durante e depois da sua primeira vinda, porque o nome do Messias já era relatado desde o início como promessa para todos aqueles que quisessem acreditar que Deus salvaria a humanidade dos seus pecados. Nós fizemos referência, um dos últimos profetas que inclusive foram identificados como Cristo, né, que é essa referência que alguns dos gentios ou do povo fazia, que ele era, talvez fosse o João Batista. Ele não era o João Batista. Ele, inclusive, era bem parente, bem próximo do João Batista, mas não era o João Batista. Ele era um enviado de Deus, como também o João Batista foi enviado de Deus para uma missão, de ser aquele que seria, que estaria confirmando que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é o João Batista, que inclusive batizou o próprio Senhor Jesus Cristo, que não precisava passar pelo batismo. Isso tudo está ligado ao reino de Deus, e agora está sendo evidenciado através de nós, em todos os momentos, em todas as épocas, seja qual for as circunstâncias que estejamos vivendo, principalmente nesse momento em que estamos reclusos. Eu tenho certeza que as crianças estão sentindo, os adolescentes estão sentindo, os jovens e os adultos, principalmente nós mais antigos, né? E precisamos ficar quietinhos, né? Porque senão nós podemos ter um problema maior, né? Tido como de risco. Essa pandemia não nos cesseia a possibilidade de estarmos nessa continuidade de viver o reino de Deus, né? Mesmo porque ele não termina aqui, ele começa e não tem fim. É porque ele é feito pelas misericórdias de Deus. Então, o que nós dissemos é que nós, como discípulos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, desde pequeno, entendemos que essa revelação plena que vem da palavra de Deus é a chave que o Senhor Jesus Cristo confirmou para o apóstolo Pedro, aquele que representaria todos os pedregulhos. Eu sou um pedregulho, né? Estou na rocha. Larissa é um pedregulhinho, né? A irmã Ana Paula é um pedregulho, o irmão Abraão é um pedregulho. Todos nós somos chamados dessa relação que temos como pedras
não angulares, porque a pedra angular é Jesus Cristo, que são colocadas nessa pedra angular para formar esse edifício não feito por mãos humanas. Esse é o templo que Deus quer entrar na minha vida, na sua vida, na vida de cada criança, para nós adorarmos juntos como estamos fazendo aqui agora. Eu tenho certeza que não precisa estarmos rindo, né, para entendermos que estamos alegres. Eu tenho certeza que a Larissa, a irmã Ana Paula, Abraão, então, né, que está lá feliz da vida, né? Se ele pudesse, ele estaria dando gargalhadas, e não há problema nenhum de dar gargalhadas, né? Porque nós somos felizes mesmo. Há alguém que possa estar preso, recluso, como inclusive o próprio apóstolo Paulo foi, o próprio apóstolo Pedro foi, e lá na prisão está louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor? Só alguém muito louco, né? Ou então, que crê naquele que glorifica, crê naquele que busca, né? Então, eu tenho certeza absoluta que este momento que estamos vivendo é para nós mostrarmos isso de forma mais incisiva. Em alguns momentos nós não temos condição de estar na casa dos outros, mas hoje nós estamos tendo condição de estar na casa, talvez, da maioria da família simples e de outras pessoas que estão nos acompanhando. Então isso é uma bênção maior daquilo que está pleno em nossas vidas, que é a revelação da palavra de Deus, que está na Bíblia. E esta revelação nos mostra que esse Senhor que operou milagres, continua operando milagres na minha vida, na sua vida, na vida de todos vocês que estão nos ouvindo, na vida da mais tenra criança, porque a criança vira ao mundo como um dia nós fomos crianças, né, Ana Paula? Nós viemos ao mundo pelo milagre de Jesus nas nossas vidas. E bom é que nós confiamos nele e passamos a adorá-lo nessa revelação que é permanente em nós do reino dos céus, que nós já vivemos ele a partir de agora. Então as palavras legais significam exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo deixou, não só para o apóstolo Paulo como discípulo da caminhada de fé que o Senhor Jesus Cristo traçou, ainda que, claro que depois nós vamos fazer uma abordagem no mês de setembro sobre a fidelidade, e está ligado também a um texto que é igual a esse, no capítulo 18, depois vocês vão também fazer uma verificação desse texto que nós vamos começar a abordar em setembro, né? Capítulo 18 de Mateus, versículo 18, nós já fizemos uma referência de Atos, capítulo 2, versículos de 14 a 40, façam essa anotação aí para que vocês leiam esse texto todo, entendam melhor o que significa ligar e desligar, e quem é que tem esse poder e como tem esse poder de ligar e desligar, né? E aí essa referência que eu estou fazendo agora de Mateus 18, 18, tem a mesma referência que está aqui nesse texto do versículo 19, capítulo 16, que é, se nós tivermos alguém ligado na terra, será ligado nos céus. Se alguém estiver sendo desligado na terra, será desligado nos céus. Mas nenhum de nós, nem Pedro, nem a igreja, só o Senhor Jesus Cristo tem essa autoridade através da sua igreja para ligar e desligar. E a chave de tudo isso é exatamente pregar o evangelho em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Tem mais de 2000 anos que nós pregamos o evangelho, e através da pregação do evangelho, vidas são transformadas, vidas são resgatadas, vidas são restauradas da morte para uma vida abundante, que é o que o Senhor Jesus Cristo também está fazendo essa referência para os seus discípulos. Ele veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, esta chave que é pregar o evangelho, confirma exatamente a pregação do próprio apóstolo Pedro, como eu fiz a referência aí, no versículo 21 do capítulo 2 de Atos, que é, acontecerá, ele diz, no futuro, que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, que é o que está acontecendo hoje. Acontecerá ainda depois da manhã, amanhã, até a volta gloriosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o ligar e o desligar não é um poder da igreja, não é um poder de um ser humano, não é um poder daquilo que foi dado a Paulo, mas sim a Pedro, mas sim através daquilo que foi dado a Pedro, através daquilo que foi dado à igreja, através daquilo que é dado a cada discípulo, a cada discípula que vai aprendendo, inclusive as crianças, como Larissa, né, que escolhe a pregação da palavra, a pregação do evangelho, que está aqui na Bíblia. Não há uma outra revelação mais. Está posto e pronto. Como nós dissemos, a salvação em Cristo Jesus
tem sim um ponto final nele mesmo. Nós não podemos colocar um ponto final para alguém que não crê agora. Ele diz, acontecerá. Pode ser hoje, pode ser amanhã. O bom seria que todos confessassem o que Pedro está confessando aqui agora, nesse texto, para nós, hoje, que Cristo é o Filho do Deus vivo e pronto, ponto final, né? Como nós já dissemos, e que esta autoridade nos remetesse a essa condição de estarmos sendo disciplinados tão somente pela palavra de Deus. Porque, infelizmente, muitos estão sendo disciplinados com severidade pela lei ainda, porque querem estar subordinados à lei. A lei escraviza. Justamente o jugo da lei, que o homem determina para aquilo que seja as condições de disciplina que o ser humano comete na sua corrupção, na sua maldade, que às vezes fica recluso numa prisão por ter que pagar a sua culpa, mas nunca pagará. A não ser que eles façam essa confissão, e não só essa confissão. Então, nessa condição de ligar e desligar, a primeira chave que precisa ser ligada em nossas vidas é a pregação do Evangelho junto com a vivência de cada dia, do amor, do perdão, da misericórdia. Tudo aquilo que Deus é, como a palavra nos ensina, né? Em tudo nós possamos ser como Deus é. Ser de santos como Deus é santo. Então, nesta condição de pregar o Evangelho, é nós declararmos a vontade de Deus primeiro em minha vida, na sua vida, na vida de cada criança, adolescente, jovem, idosos, adultos, e assim por diante. É a vontade de Deus na igreja. É a vontade de Deus que deve prevalecer diante dos homens, na autoridade do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, essa é a primeira chave. Mas há uma segunda chave que depende também de nós. Claro que não depende exclusivamente de nós. Entendam o que nós estamos dizendo, né? Porque nada depende de nós se nós não estivermos na dependência total do nosso Deus, no agir do Espírito Santo. Então, claro que a referência que é feita no capítulo 18, como eu disse, no versículo 18, diz que a referência é para disciplinar todos aqueles que querem crer nesse Cristo como Filho do Deus vivo e querem se submeter. Submeter-se aí é estar debaixo da autoridade de alguém. E é melhor estar debaixo da autoridade de Cristo. E continua querendo que todos, inclusive no que diz respeito ao milagre que ele opera de igual forma. Quando nós oramos, crendo que Jesus Cristo tem poder para ser o médico dos médicos, ele vai na direção daquilo que estamos pedindo. Pedir e dar-se-vos-á. E se há uma concordância de 2 ou 3 em nome dele, aí ele vai estar confirmando isso. Mas claro que para o bem, não para o mal. E com certeza nenhum de nós vai orar ao Senhor pedindo o malefício de alguém. Ainda que a nossa natureza às vezes puxe para isso. Mas o Senhor Deus, em nome de Jesus, está estabelecendo essa cura para os que creem e os que não creem. Ainda que essa ligação e esse desligamento seja uma referência a partir do contexto judaico, que é exatamente declarando uma permissão ou não. Ou está permitido ou não está permitido estar na presença de Deus. Mas em Jesus Cristo, pela sua graça, ele permite que todos nós tenhamos possibilidade de estarmos fazendo a vontade de Deus, conhecendo a palavra do Senhor. E assim, esta autoridade é também na disciplina. A primeira autoridade que vem de Cristo sobre nós é pela pregação da palavra. A segunda autoridade é pela disciplina. Nós precisamos nos manifestar dessa bondade de Deus que está em nossas vidas, de tal forma que nós não incorramos em mais pecados de fazer malefícios contra o outro e contra nós mesmos. Porque é o que a palavra nos ensina também, que o pecado nos leva à morte. O salário do pecado é a morte. Mas aí, nessa condição de entendermos essa chave que liga e desliga, algo que é maravilhoso para todos os seres humanos, que precisamos entender isso, irmão. Hoje, ontem, amanhã, passado, presente e futuro, que é o perdão dos pecados. A palavra chega a nos orientar, dizendo que o Senhor, quando nós confessamos diante desse mundo, que cremos que Cristo é o Filho do Deus vivo, ele também nos confessa diante do Pai. E de tal forma que nós somos perdoados e ele mesmo esquece de todos os nossos pecados. Mas é necessário que nós não pequemos mais,
que aí vem a relação que nós temos com aquilo que é a disciplina. Que precisa ser permanente também, ainda que erremos em algum momento. Mas é necessário que nós estejamos confessando e nos arrependendo. A confissão e o arrependimento, para que assim nós estejamos visivelmente vendo como servos e servas do Senhor Jesus Cristo. E esse arrependimento que precisa ser permanente, de ontem, de hoje e de amanhã. Nós precisamos, às vezes, nos arrepender dos pecados que cometemos há algum tempo atrás. Não sei quanto tempo. Nós cometemos pecados em pensamentos, palavras e ações todos os dias, mas há alguns que ficam mais marcados, né? Parece até que aquela história do dito popular, que um tapa dado, né, fica a marca. E às vezes ninguém pode tirar, mas eu creio que Deus pode tirar sim e perdoar, né? Algo que pode ir além de uma bofetada na cara, que às vezes é a agressividade das palavras, às vezes é a maledicência no que diz respeito a estarmos violentando o outro psicologicamente, às vezes é pela humilhação. Nós precisamos estar coerentes com aquilo que é o perdão do Senhor Deus em nossas vidas, e se recebemos, nós precisamos também fazer isso. É o que a referência nos diz, inclusive a partir do Pai Nosso. Se nós não perdoarmos, tampouco seremos perdoados. Então, essa relação que temos com ligar e desligar diz respeito, sim, a cada discípulo, a cada discípula, diz respeito a essa identidade de Cristo, do Cristo, como foi expresso lá por Pedro, sendo filho do Deus vivo, mas com toda essa condição. Entendemos que quando fazemos isso, nós também nos arrependemos e começamos a viver o reino de Deus. De tal forma que nós não queremos nenhum malefício mais, que os pecados recaiam sobre nós, das portas largas, como dissemos na pregação de domingo, que são atrativas, que o diabo coloca à nossa frente, dizendo, não, você é que tem razão, não, você é que canta melhor, não, você é que adora melhor, não, você é que prega melhor, né? O diabo faz isso com a nossa vaidade, com o nosso orgulho, né? E às vezes nós caímos nisso, né? Não, convém que nós diminuamos e que ele aumente, que ele esteja sempre aparecendo. Quem? Jesus Cristo, na pregação, na confissão, no arrependimento, essa trajetória que é assim, em nossas vidas. Então nós temos não somente essa competência como cristãos que fomos batizados no nome de Deus Pai, Filho. No que diz respeito a entendermos que Ele é quem está nos agindo poderosamente sobre nós, através de nós. É nesse perdão que nós vamos seguir firme nos propósitos do Senhor. Então, que nessa noite nós possamos completar, ou não completar, mas entendermos aquilo que fora confirmado comigo, né? Para que nós prossigamos. Parece que está havendo um ruído aí. Vocês estão nos ouvindo? Tá ouvindo, mas está um ruído mesmo. Talvez seja o meu celular que já precise de outro. Mas já está vindo. Então, que Deus os abençoe. Vitor Paulo, diaconisa Edson, não estou vendo, mas sei que eles estão aí no Quintino. Mas, de forma especial, eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Paula, né? Pela vida da Larissa, pela vida do Abraão, que mesmo não estando aí fisicamente, mas está aí, você de forma espiritual, está lá orando, se alegrando, como nós estamos alegrando aqui. Né? Vitor Paulo, eu quero só fazer uma... Pois não? Repita, pastor, entendeu? Presbítero Paulo, eu quero só fazer uma referência daquilo que vai acontecer ao longo desses momentos que estamos fazendo com a experiência. Tá ainda dando referência. Está ouvindo? Ótimo. Pode falar. Isso. Tá bom. Então, os irmãos já viram, né? Já perceberam que nós estamos emitindo algumas orientações daquilo que está acontecendo já no templo, como experiência para nós retomarmos os cultos do templo, com um limite máximo de 15 pessoas, né? Até pelo menos, talvez a primeira quinta-feira do mês de setembro, para que nós retomemos então. Aí nós vamos ter a oportunidade de estarmos com um contingente maior, ou com um número de pessoas maior, a partir do primeiro domingo de setembro, que será o culto de comunhão, o culto de Santa Ceia, né? Que nós teremos 2 momentos. Um de 17 a 18, não teremos escola dominical, né? E
de 19 às 20 horas. Mas, olha, nós precisamos perceber o que está acontecendo agora. Não é uma liberação total. Infelizmente, algumas igrejas não têm atentado para isso, mas aí nós precisamos nos responsabilizar por aquilo que está acontecendo. A partir do que o presbitério já terminou, e nós temos que ter a consciência de todos os protocolos e sermos informados do que diz respeito ao que vai acontecer. E a responsabilidade é a partir do pastor, do conselho, do Ministério de Ação Social de América. Vamos estar juntos, né? Sempre atentos a tudo que está acontecendo, porque tudo fora providenciado para estarmos com todos os equipos para usarmos na igreja, para ter segurança para todo mundo, né? Álcool em gel, inclusive o totem lá, que vai ser no pedal, né? Para que ninguém pegue numa garrafa, coisa desse tipo, né? Tapetes umedecidos, haja uma higienização medidor de temperatura, o termômetro, para que todos estejam bem avaliados, quer dizer, entendemos que ninguém vai estar conosco se tiver febril ou coisa desse tipo, né? E se tiver outros sintomas também, né? Como no meu caso, eu deveria estar domingo na igreja e fiquei em casa porque fui acometido do Covid e eu não podia arriscar a vida dos outros, principalmente, né? Então, eu tenho que zelar por isso, nós temos que zelar por isso. Então, eu peço encarecidamente que os irmãos atentem para todas as instruções que nós vamos dar, porque a abordagem é séria, principalmente no que diz respeito ao uso de máscara. Inclusive, eu não sei se já foi determinado, porque poderá haver multa, acho que não foi confirmado ainda, mas é obrigatório o uso de máscara para todos, inclusive para as crianças, viu, Larissa? Para as crianças, para os adolescentes, ó, tem alguns que podem resistir, mas é necessário, tem que ter esse rigor, né? Então, chegando no templo, né, nós vamos fazer ainda uma relação bem próximo daquilo que seria o ideal, né? Sei que nós vamos ter algumas falhas, mas nós vamos corrigir ao longo do tempo, né? Primeira vez a gente falha um pouquinho, depois a gente falha menos, né? Mas nós precisamos atentar para tudo. Por exemplo, nós vamos ter diáconos lá auxiliando quem for entrar, quem for sair do culto, e durante o culto. É bom que todos estejam preparados para ir lá durante uma hora e não sair mais do templo. Participar integralmente do culto dentro do templo, né? Eu penso que ninguém vai estar com problema de sede a ponto de ter que sair. As crianças que forem precisam levar uma garrafinha de água, né? Todo mundo, se puder levar, melhor, né? De água, para que todos estejam unidos lá dentro para não ficar saindo, né? Só se tiver um problema e alguém que tem uma necessidade de ir no sanitário, aí quando sair e retornar, vai ter que fazer a higienização novamente, né? E dentro do templo ou fora do templo, precisa estar usando máscaras o tempo todo, né? Então, nós vamos ter esse rigor, pedir ao Ministério da Ação Social da Família. Segunda-feira nós vamos ter uma reunião do Conselho e nós vamos estar enfocando mais algumas coisas que são importantes. Então, é preciso que todos estejam conscientes disso para que nós retomemos as condições ainda não normal, mas dentro da segurança que a gente puder para estar sustentando isso para todos mesmo, né? E ninguém vai estar obrigado a estar lá. Como eu disse, eu não vou fazer uma relação. Todos possam optar por ir às 17 às 18 no culto. Quando terminar o culto, todo mundo vai para casa o mais rápido possível, para com mais aglomeração. E quem for 9 horas, vai chegar próximo do tempo. Aqueles que devem chegar cedo são os que vão cuidar da limpeza no intervalo de tempo, de 18 horas até 19 horas, para tudo higienizado, né? Japonesas que vão estar de plantão para que aconteça isso, e também a zeladoria que nós vamos estar também evidenciando isso para que todos estejam seguros, principalmente a limpeza, né? Então, tudo vai estar adequado para o momento que estamos vivendo. Depois, ao longo do tempo, em setembro, outubro, novembro, quem sabe até novembro, estejamos aí com a vacina confirmando a imunidade de todos, nós possamos voltar à condição normal. Mas, enquanto isso, nós vamos sim continuar entendendo que Deus está agindo poderosamente em nós, através de nós, nessa condição, né? E temos o máximo cuidado possível. E aqueles que não puderem ir ao templo, que estiverem na condição de risco, que ninguém é obrigado a ir, ainda que se quiser, aqueles que estão no risco, que 70 anos em diante, né, e tiverem alguma condição que seja controlada, podem estar no templo, desde que antes, se tem condição ou não. Todos que estarão no templo, nós vamos entrar em contato para que relacione o seu nome de crianças, de adolescentes, de jovens, de adultos,
para que todos estejam conscientes daquilo que é necessário fazer. Mas nós vamos estar passando instruções ao longo de todo o tempo, antes do primeiro domingo do mês, também para que todos tenham conhecimento do que é que a gente precisa fazer, né? Com coerência, com dedicação, né? E tudo mais. Bom, mas enquanto isso, nós vamos ter na quinta-feira ainda com algumas pessoas sendo relacionadas, né? E vai estar sendo transmitido na quinta-feira o culto bíblico para todos os lugares, ainda pelo Instagram, como também no sábado, no domingo próximo, e na outra quinta-feira somente esse grupo limitado. E no domingo, 1º de setembro, é que nós vamos ter um encontro muito maior. Mas nós vamos estar formando tudo isso, né? E ainda assim, nós entendemos que é necessário nós verificarmos tudo que está sendo feito adequadamente lá no templo, nesses momentos que estamos fazendo essas lives, sendo transmitido pelo templo. Mas mesmo voltando a partir do dia 1º de setembro, nós vamos continuar com as lives para aqueles que não puderem ir no templo, né? E, por exemplo, no primeiro domingo do mês de setembro, aqueles que não puderem ir tomar a ceia lá no templo, vão estar tomando em casa, vão ter obrigados a tomar em casa, como nós fizemos até aqui. Então é um momento de transição, é um momento novo que nós vamos viver, e eu peço a compreensão de todos, né? Eu peço as orações e também a cooperação de todos para que seja feita dentro do mais seguro possível. Então, que Deus abençoe a todos, né? Muito obrigado, irmã Ana Paula, irmã Larissa, irmão Abraão, onde você estiver, Deus abençoe, muito obrigado também por estarmos na sua casa nesse momento de culto tão especial. Um abraço, Larissa, um abraço, irmã Ana Paula, um abraço, Abraão e todas vocês. Nós continuaremos orando por todos vocês. Previta Paulo, previta Diaconisa Edna, Deus abençoe a vida de vocês. Pois não, irmã Ana Paula? Fazer a oração final, pastor. Já? Mudou? E a bênção. Tá bom, vamos orar. Vamos Pai Nosso e recebamos. Paulo falou alguma coisa aí? Não. Tudo bem, vamos orar. Senhor nosso Deus Pai eterno, nós somos gratos pelas bênçãos concedidas a cada momento desse dia, de forma especial, quando encerramos esse dia e não temos o poder de encerrar o culto, muito menos o dia, que o Senhor nos abençoou, nos guardou, nós queremos não somente dedicar tudo o que nos aconteceu nas tuas poderosas mãos, de tudo que temos, de tudo que temos, somos, de tudo que vamos continuar vivendo, cremos que o Senhor estará na direção de todas as coisas, como o Senhor esteve até aqui, nos guardando, nos protegendo, nos guiando, nos fortalecendo a cada momento. Obrigado pela cura que o Senhor tem promovido em nossas vidas, obrigado pelas orações levantadas por todos os irmãos, obrigado por esta família, CIPS, Pai, tão aguerrida, tão zelosa, e que continuemos assim, junto com os nossos irmãos que estão aí na live, vidas que são especiais para nós também, Pai, de todos os cantos. O Senhor esteja abençoando cada vida, cada família aqui representada, para que tenham esta bênção nessa noite que teremos, sendo guardada pelo Senhor. Sendo conduzida pelo Senhor, e termos a esperança de que as suas misericórdias nos renovarão para um novo amanhecer, debaixo da tua proteção, Pai. Entra com providência naquilo que está como apreensão de cada vida, Pai, de cada lar. Que o Senhor esteja visitando como médico dos médicos, aqueles que ainda continuam com problema de enfermidades mais rigorosas, que o Senhor esteja curando essas vidas em nome de Jesus, que o Senhor esteja com todos aqueles que estão cuidando de outras vidas, como os médicos e médicas, enfermeiras, para que sejam abençoados pelo Senhor. Obrigado por aqueles que estão nesse momento adorando conosco nessa live. Obrigado por aqueles que estão perto, obrigado pela vida da tua serva Ana Paula, da tua serva Larissa, do teu servo Abraão, onde quer que ele esteja recebendo esta bênção que a sua família está recebendo, Pai, que todos os seus familiares estejam sendo abençoados, que logo mais ele esteja retornando para estarmos juntos glorificando o teu nome, ele fisicamente presente, Pai. Abençoa o teu servo presbítero Paulo, tua serva Diaconisa Edna, que nos está dirigindo também esse momento, que o Senhor abençoe toda a tua igreja, o Ministério de Ação Social e Diaconia, esse comportamento que devemos ter do cuidado de uns para com os outros, tanto nas orações como na parte do pão. Que o Senhor esteja abençoando, Pai, o teu povo, a tua igreja, todo o teu povo espalhado na face da terra, como também o teu povo aqui no Brasil, de forma mais especial, aí no Brasil, Egito. Cuida de nós para que nós possamos
você a todos os ataques do diabo que já está derrotado, em nome de Jesus. Cuida de nós, daqueles que estão sofrendo da perda dos seus entes queridos, Senhor, que esteja consolando, em nome de Jesus, cada vida, para que tenham a esperança daquele que é o Senhor e transforma a morte em vida, Pai. Fica conosco para que possamos continuar como discípulos e discípulos do Senhor Jesus Cristo, confirmando que somos pedregulhos na rocha eterna, que é Cristo Jesus, para prosseguirmos no reino de Deus, revelando que estamos ligando e queremos ligar outras pessoas aqui na terra, para que sejam ligados nos céus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é pela fé que nós vamos contar juntos dizendo: Pai nosso que está no céu, santificado seja nós, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos. Não nos deixe em tentação, mas livra-nos do mal, pois o teu reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção, que é a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor do nosso Deus e Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, de forma especial sobre o povo de Deus aqui no Brasil, principalmente sobre a família CIP e todos que estão nessa live, agora e para todos sempre, todos dizem amém. Amém. Um abraço para vocês e todos estamos assim. Deus abençoe. Agradeço aos irmãos a oportunidade e que Deus os abençoe imensamente. Bem, pastor. Amém. Deus abençoe. Um abraço.